Você já participou de uma festa assim que deu errado assim em algum momento para você? Uma vez eu fui para uma festa, o lance era o seguinte: uma parente da minha esposa ia fazer aniversário e seria a festa do século, sabe? Aquela super festa maravilhosa, tudo escolhido do melhor assim, de doce, salgado, as paradas que iam ter na festa. Seria tudo maravilhoso. E a gente estava esperando por essa festa há algum tempo. E aí, poxa, como a gente acompanhou os bastidores ali, a montagem da festa, a gente viu que ia ser muito bom. Só que aconteceu um imprevisto no dia da festa, que foi o seguinte: a minha sogra, logo no início da festa, passou mal. E aí, passou mal. Coitada da minha sogra. E aí, poxa, não tinha o que fazer. A gente tinha que levar ela para casa. E aí aquela festa que a gente esperou um tempão, sabe? Acabou muito mais cedo do que a gente imaginava. E eu ainda vou contar um segredo para vocês terrível, até confessar um pecado na verdade. O que aconteceu? Como a festa estava no começo, aí eu pensei assim comigo mesmo: pô, não vou ficar saindo comendo, porque eu tenho esse mal, comer salgadinho. Gosto muito. Aí eu pensei assim: pô, não vou ficar comendo salgadinho direto não, sabe? Encher minha barriga de salgadinho, porque pô, ainda vai ter uma festa inteira, vai ter muita coisa. Aí eu, acreditando que ia ficar até o final da festa, vinha o garçom com aquele salgadinho que eu sempre gostei, mas eu falei assim: não, agora não. Aí minha sogra passou mal, ou seja, nem o início do salgadinho, nem nada. Infelizmente voltei mais cedo para casa. A festa acabou mais cedo. Jesus, ele vai para uma festa no capítulo 2 do Evangelho de João, só que é uma festa mais do que especial, né? Porque é uma festa de casamento. Você já participou de uma festa de casamento maneira, assim, alguma vez na sua vida? Mais de uma, algumas. Alguém aqui já participou de uma festa de casamento aí legal? Poxa, nem todo mundo está sendo convidado. É um problema também, beleza? Que você tem que se relacionar bem. Não sei se você sabe dessa parte. Você tem que se relacionar bem para você poder ser convidado. Você tem que ser uma pessoa simpática, você tem que ser agradável, você tem que sorrir, tranquilo? Aí sendo assim, pô, as pessoas te convidam. Cara, já fui a muita festa de casamento maneira. Poxa, eu fui à festa de casamento do Filipinho e Letícia. Cara, que festão, meu irmão. Aquela festa, eu sempre lembro dessa festa, porque uma das coisas, talvez a coisa que eu mais gosto na minha vida, seja Hot Philadelphia, aquela comida japonesa assim, sabe? Que é caro, que nem sempre você pode comer, né? Cara, na festa lá deles, no casamento. Você estava nesse casamento? Cara, no casamento, você lembra dessa parte do Hot Philadelphia? Meu Deus, o garçom vinha com Hot Philadelphia. Eu pensava assim, cara, já estava maneiro, já estava tudo legal. Pô, Filipinho casando finalmente, a gente já estava feliz por isso. Mas, cara, ainda veio o Hot Philadelphia aí. Foi muito bom, meu irmão. Eu fiquei feliz da vida. Jesus vai a uma festa, só que falta um elemento essencial ali da festa. E parece que aquela galera ali vai passar vergonha. Então, sabe quando você tenta preparar uma coisa e não dá certo? Já aconteceu isso com você? De tentar fazer um negócio e sair errado, passar uma vergonha, vai apresentar um trabalho na escola, e aí você crente que o trabalho vai ser bom, você passa vergonha, você vai tocar aqui, aí treina semana toda, aí, né, a vida inteira treinando, e aí você pensa assim, vai dar tudo certo. Aí na hora o cabo não funciona, o microfone fica estranho, alguma coisa te atrapalha, cara. E aí você fica meio envergonhado. Foi isso que aconteceu. Mas Jesus vai entrar na cena e vai decidir essa cena de um modo impressionante. Veja só comigo aí, por favor. A gente vai ler capítulo 2 do Evangelho de João, do verso 1 ao 11. Beleza? Acompanha aí comigo. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho.
Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. Em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. Faz as continhas aí, depois você me diz quantos litros, né? Questão simples. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém e amém. Esse texto é muito usado, pregado em casamentos. Muito provavelmente aí você vai me ouvir pregando esse texto aqui, nesse texto especificamente, num casamento. Cara, mas esse texto tem tudo a ver com a nossa vida. Olha só que coisa impressionante. Primeiro, para você entender essa cena, cara, você tem que entender a realidade aqui desse contexto. Que contexto é esse? Esse é um contexto de honra e de mérito e, assim, valor coletivo. Então, tipo assim, hoje, se você passa no vestibular, vamos dizer, você faz a prova do Enem aí, que vai ser daqui a 2 semanas e meia, e aí você tira uma nota maneira e passa no vestibular. Isso é um mérito individual seu. Para esse povo aqui, as questões coletivas, elas têm mais valor. E as questões coletivas se iniciam com um casamento. Então, tipo assim, olha só, o primeiro passo de vida que você dá para uma vida coletiva é dentro da família. Então, o casamento era tipo assim, cara, o momento que você esperou a sua vida toda. Até agora, relativamente assim, não é? A gente espera casar de um modo geral, a gente cria uma certa expectativa assim, em relação ao casamento. Mas nesse tempo era uma parada totalmente decisiva. Então, o casamento representava que você, ia formar uma família e possivelmente, se Deus te abençoasse, você teria filhos e você ia cumprir aqueles mandamentos dentro da sua tribo, dentro do seu clã, dentro da terra que foi separada para você. E isso era como se fosse assim, cara, a grande coisa que você ia fazer na sua vida. Eu sei que às vezes para vocês é um pouco diferente, Como a gente tem muitos sonhos ao mesmo tempo, hoje em dia, então, resumindo, hoje a gente consegue ter muitos planos. Então a gente pode planejar assim, questão de carreira, questão de conhecimento cultural de mundo, viajar. E entre muitas coisas, no meio de muitos planos tem a família, se você tiver esse plano de se casar. Mas são planos meio que diluídos, você entende? Nesse tempo não, era o único plano que você tinha, era esse, casar, era o plano da sua vida. Então esse momento do casamento, cara, era um momento realmente muito importante. Por outro lado, Jesus é o Filho de Deus. Cara, Jesus é o Filho de Deus, você não fica espantado com isso não? Jesus é o Filho de Deus que foi convidado para uma festa de casamento. Cara, o Filho de Deus no céu, diante dos anjos que o servem e diante dos louvores que são cantados no céu, de quantas festas ele participou durante toda a eternidade. Faria sentido o Filho de Deus participar de uma simples festa de casamento num lugar que é um lugar relativamente pobre, sim? O Filho de Deus aceita o convite para participar de uma festa de casamento. Só que na festa acontece algo que não poderia acontecer. Imagina se você fosse, se casar e aí você esquecesse o vestido de noiva. Se você fosse se casar e aí você esquecesse a aliança para colocar no dedo da sua noiva, assim. Você está conseguindo entender? Imagina se você fosse para o vestibular e você fizesse a prova do vestibular toda e esquecesse de marcar o cartão resposta. Cara,
é algo totalmente inesperado, assim, é algo totalmente ilógico. Mas na hora do nervosismo, às vezes essas coisas acontecem. Às vezes a gente calcula mal, a gente planeja mal. Então, vou te dar um exemplo. Algumas coisas que aconteceram na festa do meu casamento foram meio que improvisadas, assim, porque eu não tinha grana para fazer festa. E aí, de repente, as coisas aconteceram de modo que a nossa festa foi feita lá, minha e de Raquel. Então, muita coisa podia ter dado errado ali na hora. Essa galera aqui parece que está meio despreparada para casar, porque o casamento era tão importante nessa cultura que ele durava vários dias. Então, não era uma festa assim. Hoje a gente gasta, né, dinheiro da nossa vida para fazer uma festa, aí em 4 horas rola a festa toda. 5 horas, você vai ficar endividado 10 anos numa festa de 5 horas. Nesse tempo, a festa durava uma semana. Então, você tinha que estar preparado para abastecer uma galera comendo ali durante uma semana, bebendo durante uma semana. Só que esse casal, de algum modo, se esquece desse detalhe, ou então não tinha condições mesmo assim financeiras para bancar uma festa de uma semana. E aí, eles seriam envergonhados no meio ali da comunidade deles, do povo deles, da cultura deles. E você consegue entender? Vamos dizer, se você tem muita esperança em se formar, assim, formatura, ter uma carreira de sucesso. Imagine o dia da sua formatura, e aí acontece um negócio para você passar vergonha no dia da sua formatura. Vamos dizer, você chega lá, você convida a sua família para a sua formatura, e aí tá tudo certo que você vai se formar. Aí chega lá, a sua família descobre que você não está se formando, na verdade. Ainda está faltando um troço lá para você fazer uma exigência lá. Você não vai se formar, beleza? Está todo mundo ali esperando você se formar. Você passa uma vergonha desse tipo, né? Jesus está nesse casamento, a vergonha vai acontecer. A mãe de Jesus vem e fala para ele: poxa, acabou o vinho. A resposta de Jesus é bem estranha, parece para nós até mal educada. Então, imagina que você está num lugar, aí sua mãe fala para você assim: está acontecendo um problema. E aí você responde para sua mãe assim: mãe, por que a senhora está falando isso? Não está na hora ainda de eu fazer nada. Não parece um fora essa parada? Essa resposta de Jesus parece um pouco ríspida demais, principalmente quando você olha para Jesus no texto bíblico. E João não é tolo para colocar isso daqui, de modo que ele perceba que você, vai achar esse negócio esquisito, essa resposta esquisita. Sabe o que é a maneira do Evangelho? É que o Evangelho é verdadeiro em todos os sentidos, até quando constrange a gente, sabe? Várias pessoas que estudaram esse texto disseram isso: não, esse texto não pode ser combinado, porque ninguém ia colocar o Messias dando uma resposta dessa para sua mãe, tipo assim: mãe, não tem nada a ver com isso, entendeu? Não está na minha hora ainda. E aí... Só que é maneiro que Maria, ela sabia quem era Jesus. Por que ela sabia quem era Jesus? Porque o anjo falou para ela antes de Jesus nascer. Você lembra dessa história? Você leu a Bíblia, você conhece o Evangelho? Você já montou um presépio na sua vida? Já viu aquela cena alguma vez? Então, cara, que cenas são essas? Antes de Jesus nascer, um anjo visitou Maria e falou para ela assim: olha, Maria, você vai se encontrar grávida. E ela vai dizer assim: como assim? Eu não posso me encontrar grávida, eu nunca tive relação nenhuma com ninguém. E aí o anjo vai falar: não, você vai se achar grávida do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te cobrir com a sua sombra, e aí você vai se achar grávida do Filho de Deus. E aí você vai colocar um nome todo especial nele, que significa Salvador. E ele vai salvar muitas pessoas. Mas ao mesmo tempo, a vida dele vai servir como algo que vai cortar o seu coração em alguns momentos da sua vida. Parece que a resposta de Jesus está de acordo com a parte que o anjo falou que ia cortar o coração dela. Mas ainda não é isso não. Jesus vai fazer exatamente o que ela imaginava que Jesus faria.
Então a cena decorre, você vê, Maria ouve aquela resposta e ela não fica boladona com a resposta, podia ficar chateada. Se eu dou uma resposta dessa para minha mãe, essa mensagem eu vou fazer de tudo para não chegar aos ouvidos dela. Se eu dou uma resposta dessa para minha mãe, meu amigo, eu sou casado há não sei quantos anos, eu vivo independente da minha mãe, mas se eu estou num lugar, minha mãe fala um troço, eu falo assim, por que você está falando isso comigo? Não está na hora ainda de eu fazer nada disso. Se eu falo isso para minha mãe, poxa, ela ia ficar chateada um tempão, acredito eu, alguns dias pelo menos. Só que Maria não. Maria vai lá para os serventes e fala assim, o que ele disser para fazer, vocês vão lá e fazem. E aí, você vai perceber que tem uns potes lá que eram usados para purificação. Então, meus irmãos, são dicas que o texto está dando pista para a gente interpretar. A gente tem que ler o texto ligado. Beleza, isso daqui não é Alice no País das Maravilhas não, meu camarada. Isso aqui é a Bíblia, a palavra de Deus. Então você tem que ler esse troço ligado. Aí olha só, tem uns recipientes lá, mas podia ser qualquer recipiente, mas não. São recipientes usados nos rituais de purificação. E isso tem tudo a ver com Jesus, beleza? Jesus vem a esse mundo para que Ele cumpra toda a lei, de modo que a gente não seja mais considerado impuro diante de Deus. Então Jesus ele vem para curar, Jesus vem para perdoar e Jesus vem para purificar das impurezas, da injustiça, do pecado. Então esse negócio aqui está dentro do contexto daquilo que Jesus sabe fazer. Jesus veio para se encontrar com esses potes aqui da purificação certamente. E aí Jesus manda encher de água e o resto da história você já conhece. Poxa, a água se transforma em vinho. Como você sabe, no início da festa, geralmente, as pessoas... Isso foi comentado aqui, beleza? No texto. No início da festa, as pessoas dão o melhor vinho. Porque depois que você começa a beber um pouquinho, você já não repara mais qual vinho é bom, qual vinho é ruim. Você já bebeu um pouco e qualquer coisa serve. Só que, nesse caso, acontece o contrário. O vinho que foi dado era o único que tinha. Só que aí depois, Jesus faz algo muito melhor. E aí, diante disso, Jesus transforma aquela festa. A vergonha daquelas pessoas não é mais vergonha, pelo contrário, é o orgulho, a alegria da festa permanece. E aí o nosso texto termina aqui, maravilhoso demais. Eu tenho só 3 lições para vocês. Olha só, uma lição: Jesus se preocupa com as questões mais comuns da nossa vida. Cara, isso não parece simples demais para Jesus? Um escritor uma vez, ele explicou um negócio que eu fiquei maravilhado. Realmente, cara, se eu fosse inventar, isso é uma prova da veracidade da Bíblia, meus irmãos. Se eu fosse inventar a história do Filho de Deus que entra nesse mundo, eu nunca ia inventar que o primeiro milagre... Você está entendendo que esse é o primeiro milagre? Imagina assim, o Filho de Deus vai anunciar que é o Messias, beleza? Qual o primeiro milagre que ele faz? É ressuscitar os mortos? É curar os cegos? É reconstruir o templo em 3 dias? É a face dele brilhar, Mateus capítulo 17, monte da transfiguração lá, e o pessoal vê Moisés e Elias tal? Sabe qual é o primeiro milagre de Jesus? Numa festinha de casamento de gente pobre que não tinha condições de fazer a festa até o final, Jesus transforma a água em vinho e faz a festa continuar num vilarejo ali de Caná da Galileia, cara. É impressionante como que o Filho de Deus entra na história, mas ele entra na história para fazer parte da história de gente que é igual a mim e a você. Você consegue entender? A gente não faz parte, não sei se você sabe, a gente não faz parte dos reis dessa terra. A gente não faz parte das pessoas mais maravilhosas do mundo. A gente não é melhor, nem seria melhor do que ninguém. Jesus entra numa festa, tendo participado de toda a festa da eternidade. Jesus entra numa festa de uma galera que não tinha condições de manter a luz acesa até o final da festa. E Jesus transforma a vergonha daquela gente em orgulho. No momento em que eles seriam envergonhados, agora eles são aplaudidos
Por quê? Porque Jesus transforma a vergonha em algo que deve ser motivo de alegria. Sempre me impressiona o fato de Jesus ter entrado na minha vida quando eu não era ninguém, com 15 anos, numa cidade que ninguém gosta, eu vivendo a minha vida totalmente comum e perdida, e do nada, meu irmão, Jesus me encontra. Isso não é maravilhoso assim para você? Como é que Jesus se importa com detalhes da sua vida a ponto de você orar assim, por exemplo, pô Senhor, não me deixa passar vergonha em tal situação, Senhor, poxa, que ninguém repare que isso aconteceu comigo. Você já passou vergonha alguma vez? Uma vez eu estava na UF, e aí eu saindo de um bloco lá, perto do seu bloco, Bernardo, eu estava saindo do bloco B, e aí tem uma opção de pombo lá, né? Aqueles pombos lá, do mal, pombos do mal. Rapaz, o pombo resolveu jogar, eu só falo coisas nojentas, né, gente? Me perdoa, mas a minha vida é assim. O pombo resolveu jogar todo o excremento dele assim na minha cabeça, beleza? E na hora do intervalo lá de troca de turma, todo mundo vendo, o pombo. E o pombo devia estar passando mal, porque era muita sujeira. E caiu tudo em cima de mim, assim, no meio de todo mundo, sabe? Aí eu tive que ficar me limpando lá um tempão. Uma vez, cara, eu estava na frente das barcas, não tem aquele sinal de trânsito das barcas de Niterói, onde tem a estátua do índio lá, Araribóia, não tem? As barcas ali, eu estava querendo atravessar na direção do Plaza. Aí eu estava parado ali naquele lugar, na faixa, né, esperando o sinal fechar. E ali assim, fechou, você tem que sair correndo, que senão o carro te atropela rapidinho. Ali ninguém, né, espera muito. Tô ali, cara, de repente eu senti uma pancada na orelha, como se fosse um socão que eu tivesse levado. Sem brincadeira, irmãos, eu estava parado assim, eu senti assim, pá, na orelha. Aí eu, tonteei assim, aí recuperei, quase que eu levei um nocaute. Aí eu recuperei, olhei assim, quando eu olhei, traduzindo tudo, alguém passou de carro com uma quentinha azeda, uma quentinha podre lá, e jogou pela janela e pegou na minha cara. E tinha uma multidão assim, beleza? A multidão, podia ter pegado em qualquer pessoa, pegou na minha cara. Aí eu estava com batata frita na cabeça, pedaço de feijão no ouvido e com cheiro, aquele cheiro insuportável. Eu tive que entrar no Plaza para me lavar. Cara, naqueles dias, naquelas horas eu falei com Jesus. E sabe o que é interessante, cara? Porque é que Jesus entende essas paradas, né? Olha só, a segunda lição desse texto. Jesus transforma nossa vergonha em alegria, sofrendo a maior vergonha, experimentando a maior tristeza que já existiu. Olha só que coisa impressionante. Para nenhum Deus eu poderia falar de modo que esse Deus entendesse aquilo que eu passei. Você entende? Eu estava no meio de um galerão lá e levei uma quentinha na cara e fiquei todo sujo de farofa, de batata frita e tal. Cara, é uma vergonha que eu passei ali, mas para qual Deus que eu falaria isso? Para um Deus do mundo antigo, para um Deus qualquer, para um Deus imune a qualquer sofrimento, a qualquer vergonha? Jesus foi humilhado no momento da crucificação, irmãos, a ponto dele ter sido despido. Aquele lugar ali, que é o lugar da crucificação, era um lugar que as pessoas perdiam o controle do seu próprio corpo, e aí elas urinavam, elas defecavam naquele lugar, no momento da crucificação. Então o negócio era podre, era nojento, era terrível. Jesus enfrenta isso, toda essa podridão, toda essa nojeira. Jesus enfrenta e sofre a maior vergonha. Então ele sabe o que é passar vergonha, ele sabe o que é ser humilhado, ele sabe o que é isso. E com ele eu posso chorar, e eu sei que ele entende o meu choro, e com ele eu posso contar. Eu sei que ele entende aquilo que eu vivi, e eu não consigo entender aquilo que ele viveu, certamente, porque foi muito mais profundo aquilo que ele passou no momento da cruz. Jesus, ele experimenta a maior tristeza que já existiu, que é a tristeza da separação com o Pai, da comunhão eterna que ele tinha até aquele momento ali da crucificação. E nisso ele enfrenta isso tudo para que a gente pudesse se alegrar, para que eu pudesse me alegrar. O
que Jesus transforma na minha história? Uma história de vergonha numa história que eu conto para você e você ri. E por que a gente ri disso tudo? Porque a gente sabe, cara, que isso é nada, que isso é pouco, que isso não tem significado, senão para a gente saber que, poxa, aquilo que a gente vai receber de Deus é algo muito melhor. Consegue entender? Jesus conhece os detalhes da sua vida. Jesus conhece a sua decepção. Jesus conhece a sua traição, a sua amargura. Jesus conhece o episódio em que mentiram para você e te feriram. Jesus conhece aquilo que passa dentro do teu coração, que todo mundo desconhece, aquela verdade ou aquele episódio que você não tem coragem de compartilhar com ninguém. Jesus conhece isso tudo. E Jesus conhece isso a ponto de poder transformar esse tipo de coisa, esse tipo de tragédia, esse tipo de sofrimento, esse tipo de humilhação, esse tipo de problema e de crise, em transformar isso em algo que um dia você vai dizer, cara, eu vivi, mas eu sei que Jesus está do meu lado. Jesus transformou a minha história então. E se alguém mente para mim, me magoa, eu não vou ser essa pessoa que mente e magoa os outros. E se esse pensamento faz parte do meu coração, Jesus pode transformar isso e transformar meus pensamentos naquilo que alegram o coração dele e o meu também. Em Jesus, meus irmãos, há esperança. Jesus se preocupa com os detalhes da nossa vida. Poxa, cara, Jesus é bom demais, né? Jesus é maravilhoso demais. Terceira e última lição desse texto. Se o casamento anuncia a morte de Jesus, essa parte você ainda não entendeu, mas vou te explicar. A morte de Jesus anuncia o casamento. Saca só, aquilo que Jesus fala para Maria no verso 4, Maria não entende e nem a gente entende, porque aquilo que Jesus fala para Maria no verso 4, é aquilo que ele está se referindo à sua própria morte. Ele diz assim, porque a senhora está me dizendo isso, ainda não é chegada a minha hora. Quando a gente lê esse texto de modo despreocupado, a gente entende que a hora aqui de Jesus é a hora de fazer milagre, mas não é isso que Jesus está falando não. Se você pegar o Evangelho de João inteiro e ler todas as passagens em que Jesus fala sobre a sua hora, em todas elas, Jesus fala sobre a crucificação. Em todas as vezes que Jesus fala sobre a hora dele, ele fala sobre a sua crucificação. E aqui não é diferente. Jesus está numa festa de casamento, pensando no momento da sua morte. Olha que doideira. Tem uma música de um cara que eu admiro muito, que ele conta a história de Jesus chegando à casa de Pedro. E aí Jesus tem um momento que ele está tão cansado que ele vai dormir. E aí é como se ele fosse o discípulo olhando para Jesus dormindo, e ele pergunta assim, Senhor, você está sonhando com o quê? Será que você sonha com a glória e aquele momento em que você vivia na luz do Pai? Ou será que você sonha com a cruz? Certamente, meus irmãos, Jesus sonhava com a cruz. A cruz estava na cabeça de Jesus o tempo inteiro. Jesus está numa festa de casamento, prestes a fazer um milagre que vai alegrar aquela galera ali. E no final das contas, a alegria vai permanecer por mais tantos dias. Jesus está pronto para o ministério dele. Jesus já tem a idade suficiente. Jesus nasceu para aquilo. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Mas nessa hora, ele está naquela festa, pensando no dia da sua morte. Quando o texto aponta para a gente, para essas vasilhas que servem para purificação, João não lembra disso de modo assim, aleatório, desproposital, não. Ele está falando assim, olha, todo o cenário na verdade remetia Jesus para o momento da cruz, para o sangue que ia ser derramado, o vinho que está sendo construído aqui, o vinho que está sendo refeito, o vinho do milagre. Na verdade, o grande vinho do milagre, que é aquele que faz a festa permanecer, não 3 dias, mas para sempre, é o sangue do Cordeiro derramado na cruz. Jesus está na festa, sabendo que vai morrer, olhando para cada
movimento daquela cena, para cada movimento dramático daquele enredo, sabendo que o grande desfecho, o máximo da história, seria o momento da sua crucificação. E aí por isso ele diz para Maria: Maria, ainda não é a hora de eu morrer, porque o que ele via era o cenário da morte. O casamento, meus irmãos, aqui anunciava para Jesus o momento em que ele derramaria a sua vida em favor dos seus amigos. Mas mais do que isso, a morte de Jesus agora aponta mais uma vez para o casamento. Olha só, o casamento aponta para a morte de Jesus, só que a morte de Jesus aponta mais uma vez para o casamento. João é o mesmo que escreve o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 19, nós temos o que? As bodas do Cordeiro. Mais uma vez João está com Jesus numa festa de casamento, só que essa festa aqui acaba em 3 dias, na festa do final, na festa da volta de Jesus, na festa da volta do Cordeiro. O casamento não acaba. A festa não acaba, é festa para sempre. O nosso Deus é um Deus que ama festas. No casamento, Jesus se lembra da sua morte, mas na sua morte nós nos lembramos da festa de casamento do final. Nós celebraremos, meus irmãos, sempre que a Bíblia tenta dizer para a gente o significado daquilo que Jesus vai fazer, muito provavelmente ela quer revelar o significado daquilo que Jesus faz para o próprio Jesus Cristo. Então, pense você numa festa de casamento maneira, principalmente num casamento que deu certo. Pense você nas coisas de um casamento que dá certo, que são legais. As pessoas se tratando do modo mais respeitoso, mais carinhoso, cuidando um do outro. É assim que Jesus quer que você entenda que você é tratado por Ele. No final das contas, nós somos noiva de Jesus. Individualmente, nós somos filhos, mas coletivamente, nós somos noiva de Jesus. Por isso, minha irmãzinha, se você vai escolher um marido para você, cara, você tem que escolher bem direitinho, porque você é princesa do reino de Deus. Você é princesa de Jesus Cristo. E o cara que vai casar com você, poxa, tem que te honrar desse jeito. Por outro lado, meninos, vocês são príncipes de Jesus, separados por Ele. Vocês precisam ter uma vida honrada, que aponte para essa festa final, para esse casamento final. Totalmente livres de moralidade, de pornografia, de todo tipo de mal. É assim. Clóvis, eu não sei se eu vou me casar. Clóvis, eu nem quero me casar. Beleza, ninguém está te obrigando a se casar. Não sei se você está entendendo. Ninguém está te obrigando a se casar. A Bíblia não obriga ninguém a casar. Mas vai ter um momento que você vai ser recebido por Jesus Cristo nesse nível de amor. Só que num nível muito maior do que qualquer um que você já concebeu, conheceu na sua vida. É assim que Jesus nos chama para entender o seu reino. Única aplicação desse texto: conheça a Jesus. Cara, olha só, Jesus está perto, Jesus está envolvido com o nosso cotidiano, Jesus conhece a nossa vergonha, Jesus conhece o nosso mal, Jesus conhece todas as nossas falhas, o nosso caráter, os nossos acertos também. Jesus te conhece melhor do que ninguém. Então, você é chamado nessa vida a conhecer a Jesus Cristo, a amá-lo de todo o coração, a entregar cada parte do seu cotidiano para Ele, até as coisas que possam parecer mais insignificantes na sua vida, do ônibus que demora, da prova que você não teve o resultado que você achou que teria, da pessoa que mentiu para você e te abandonou. Cara,
Coloca isso tudo diante dele e ele vai cuidar da sua vida, e ele cuida de todas as coisas de modo tão perfeito que ele diz que no final das contas ele transforma mal em bem. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Em tudo Deus age para o nosso bem, é assim em tudo. O Senhor está perto. O Senhor conhece a nossa vida e o nosso coração. O Senhor sofreu para que nós não sofrêssemos. O Senhor passou a vergonha para que nós tivéssemos alegria nesse momento, nos alegrássemos nele. O Senhor veio para que a gente olhe para o fim das contas, para o final dessa vida e tenha esperança. Nós somos o povo da esperança. Ninguém tem direito de ter esperança nessa vida passageira e terrível, senão nós. Porque a gente sabe que enquanto a gente vive, Cristo está do nosso lado. E quando a gente morrer, Ele vai permanecer do nosso lado eternamente. Amém. Essa é a mensagem do Evangelho. Encontre-se com Jesus nesses dias. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra tão maravilhosa. Que o Teu nome seja realmente glorificado no nosso meio. Que o nosso maior desejo, Senhor, a nossa maior vontade seja Te conhecer de todo o coração. Que a nossa vida se volte para isso. Não deixe a gente perder tempo, Senhor. Fala com cada adolescente, em nome de Jesus, Senhor, trazendo a vontade de se aproximar de Você, ter uma vida mais santa, colocar o futuro, os planos, de acordo com a Tua vontade, a depositar isso tudo no Teu altar, Senhor. Nos ajude nesse sentido, Senhor. Eu também preciso de ajuda. Eu peço assim, em Teu nome. Amém.